Era uma noite chuvosa e sombria, quando a curiosidade de Clara a levou a explorar os recantos mais obscuros da internet. A tela do computador iluminava seu rosto, refletindo uma mistura de fascínio e apreensão. Ela havia ouvido rumores sobre um desafio chamado Momo Challenge, um jogo macabro que prometia uma experiência aterrorizante e, ao mesmo tempo, intrigante. Clara sempre foi atraída pelo desconhecido, e naquela noite ela não poderia imaginar o que estava prestes a descobrir. A lenda urbana do Momo Challenge começou a ganhar vida nas redes sociais, alimentada por histórias de pessoas que afirmavam ter participado do desafio. A figura sinistra que representava Momo era uma escultura de olhos grandes e expressão distorcida, uma criatura que parecia ter saído de um pesadelo. O que intrigava Clara era a promessa de que, ao se conectar com Momo, as regras do jogo seriam reveladas, mas a um custo terrível. Aqueles que ousavam participar relatavam experiências assustadoras, ameaças e até mesmo eventos trágicos que ocorriam em suas vidas. Clara decidiu que precisava saber mais. Ela começou a pesquisar, navegando por vídeos e fóruns que discutiam também o desafio. Cada clipe que assistia parecia mais perturbador que o anterior. As histórias eram sempre as mesmas. Uma mensagem anônima aparecia em seus celulares, convidando-os a interagir com Momo. No início, tudo parecia inofensivo, até que as tarefas começaram a ficar mais sombrias. As pessoas eram desafiadas a realizar atos perigosos, a se machucar ou até mesmo a machucar os outros. O que começou como um simples jogo rapidamente se transformava em um pesadelo. Clara hesitou. Ela sabia que deveria parar, que deveria fechar o computador e esquecer tudo, mas a curiosidade a consumia. O que aconteceria se ela não participasse? E se, ao ignorar o desafio, algo terrível acontecesse? O medo de perder a oportunidade de conhecer a verdade a manteve presa à tela. Assim, ela decidiu que, ao menos, deveria ver o que aconteceria se ela enviasse uma mensagem para Momo. Com as mãos trêmulas, Clara digitou uma saudação simples, um "Olá, Momo". Assim que pressionou enviar, uma onda de ansiedade a envolveu. A resposta veio quase instantaneamente. "Olá, Clara. Você está pronta para jogar?" O coração dela disparou. Era real. A criatura da lenda urbana estava ali, em sua tela, pronta para interagir. Clara sentiu um frio na espinha, mas a curiosidade a impediu de recuar. Ela respondeu afirmativamente. E em questão de segundos, uma nova mensagem apareceu. "Primeiro desafio. Faça algo que você nunca faria." Clara franziu a testa. O que isso significava? O que Momo queria que ela fizesse? Ela hesitou, pensando em como poderia interpretar aquela tarefa. A ideia de se machucar ou de fazer algo ilegal a apavorava, mas ao mesmo tempo a adrenalina da situação a deixava excitada. Ela decidiu que não faria nada que pudesse colocar sua vida ou a de outros em risco. Assim, respondeu que estava pronta, mas que não faria nada perigoso. A resposta de Momo foi rápida e ameaçadora. "Você não tem escolha. Se não completar o desafio, haverá consequências." Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que isso significava? Ela decidiu ignorar a mensagem, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer a atormentava. O que ela não sabia era que, ao ignorar Momo, ela havia se tornado parte de uma história muito mais sombria do que poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Clara começou a notar coisas estranhas acontecendo ao seu redor. Objetos em sua casa pareciam se mover sozinhos, e ela frequentemente sentia uma presença a observá-la. As noites se tornaram cada vez mais longas e os pesadelos a assombravam. Em seus sonhos, Momo a encarava, com aqueles olhos grandes e vazios, como se estivesse esperando que ela se rendesse ao desafio. Clara estava presa em um ciclo de medo e curiosidade, e a linha entre a realidade e a fantasia começou a se desfocar.
Ela decidiu buscar ajuda, conversou com amigos e familiares sobre suas experiências, mas ninguém parecia levar a sério suas preocupações. Eles a aconselharam a parar de navegar na internet e a esquecer Momo, mas isso só aumentou sua sensação de isolamento. Clara se sentia sozinha em sua luta contra uma força que parecia estar além de sua compreensão. A pressão aumentava e ela sabia que precisava enfrentar Momo de uma vez por todas. Certa noite, Clara decidiu que não podia mais viver com medo. Ela se sentou em frente ao computador, determinada a encerrar o que havia começado. Com o coração acelerado, ela enviou uma mensagem para Momo, desafiando-a a se revelar completamente. "O que você realmente quer de mim?" perguntou. A resposta foi imediata e mais ameaçadora do que nunca. "Você sabe o que precisa fazer. O jogo só termina quando você cumprir todas as minhas ordens." Clara sentiu o desespero tomar conta dela. Ela sabia que não poderia continuar assim, mas também não conseguia ver uma saída. As mensagens de Momo se tornaram mais frequentes e mais perturbadoras. Clara começou a receber instruções que a levavam a situações cada vez mais perigosas, e a pressão para obedecer se tornava insuportável. Ela estava presa em um ciclo de medo e obediência, e a ideia de escapar parecia cada vez mais distante. A situação piorou quando Clara começou a receber mensagens de outros participantes do desafio. Eles compartilhavam suas experiências e muitos pareciam estar tão perdidos quanto ela. Alguns relataram ter feito coisas horríveis sob a influência de Momo, enquanto outros falavam sobre a sensação de estar sendo vigiados. Clara se sentiu aliviada ao descobrir que não estava sozinha, mas a solidariedade não a ajudou a escapar do pesadelo. Um dia, Clara recebeu uma mensagem que a deixou em choque. "Se você não completar o próximo desafio, alguém próximo a você sofrerá as consequências." O medo tomou conta dela. O que Momo estava insinuando, Clara sabia que precisava agir, mas a ideia de colocar alguém que amava em perigo a paralisava. Ela passou a noite acordada, pensando em como poderia escapar daquela situação. A única solução que lhe parecia viável era enfrentar Momo de uma vez por todas. Determinada a acabar com o desafio, Clara decidiu que, na manhã seguinte, buscaria a ajuda de um especialista. Ela precisava entender o que estava acontecendo e como poderia se libertar daquela influência. Quando o dia amanheceu, Clara se sentiu um pouco mais esperançosa, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonou. Antes de sair, ela decidiu enviar uma última mensagem para Momo, desafiando-a a revelar sua verdadeira identidade. A resposta veio como um choque. "Você não pode escapar de mim, Clara. Eu sou a sua própria escuridão." Aquelas palavras reverberaram em sua mente e Clara percebeu que Momo não era apenas uma figura da internet, mas uma manifestação de seus medos e inseguranças. O desafio não era apenas sobre realizar tarefas perigosas, mas sobre enfrentar a própria sombra. Com essa nova perspectiva, Clara decidiu que, em vez de fugir, ela enfrentaria seus medos. Ao chegar ao consultório do especialista, Clara compartilhou suas experiências e revelou como o desafio a havia afetado. O profissional a ouviu atentamente e, em vez de desmerecer suas preocupações, ofereceu uma abordagem terapêutica para ajudá-la a lidar com suas ansiedades. A partir daquele momento, Clara começou um processo de autoconhecimento e cura. Ela aprendeu a distinguir entre a realidade e as ilusões geradas pelo medo. Com o tempo, Momo deixou de ser uma ameaça e se tornou um símbolo de sua luta interna. Clara percebeu que, ao enfrentar seus medos, ela poderia se libertar do controle que Momo tinha sobre ela. A jornada não foi fácil, mas Clara começou a ver mudanças em sua vida. As noites de insônia deram lugar a um sono reparador e a sensação de ser observada diminuiu. Ela se reconectou com amigos e familiares, compartilhando sua história
e ajudando outros que também poderiam estar lutando contra desafios semelhantes. A experiência a fortaleceu e Clara se tornou uma defensora da saúde mental, usando sua história para inspirar outros a enfrentar seus próprios demônios. Com o tempo, Momo se tornou uma memória distante, uma lenda urbana que ela poderia compartilhar sem medo. Clara aprendeu que, embora a internet possa ser um lugar sombrio, também pode ser um espaço de conexão, aprendizado e cura. Através de sua jornada, ela descobriu que a verdadeira força vem de enfrentar o desconhecido e que, ao encarar nossos medos, podemos encontrar a liberdade que tanto desejamos. Assim, a história do Momo Challenge se transformou em um conto de resiliência e superação. Clara não era mais uma vítima, mas uma sobrevivente, e sua experiência serviu como um lembrete de que, mesmo nas trevas mais profundas, sempre há uma luz que pode nos guiar de volta ao caminho da esperança.